Bom dia, bom dia a todos. Esse domingo, dia 19 de janeiro, o domingo mais difícil de acordar do que outros, verdade? Você teve aquela dificuldadezinha quando acordou, puxou a cortina, olhou pela janela e falou: Ih, deu ruim, né? Chuvinha, friozinho. Mas o pessoal das 9 estava aqui, fiel, a galera acordou, 8 da manhã, se arrumou e estava aqui na igreja, na nossa celebração das 9. Graças a Deus você também está aí, fiel na nossa celebração das 11, segundo domingo em que nós nos encontramos em 2025. Bom, nós estamos nessa série de mensagens, tudo novo de novo, uma série de início de ano em que a gente está falando sobre essa busca pelo novo que Deus tem para nós. E no domingo passado nós iniciamos essa série e nós falamos olhando para dois momentos no ministério de Jesus: a primeira pesca maravilhosa em que ele chama os primeiros discípulos, e a segunda pesca maravilhosa lá no final do livro de João, do Evangelho de João, em que ele resgata os discípulos. E aí nós fizemos essa avaliação sobre o de novo dos discípulos e o de novo de Jesus. O de novo dos discípulos é aquele de novo que diz: vamos voltar para o que era antes, vamos pescar de novo, vamos viver como a gente vivia antes de conhecer Jesus de novo, vamos fazer aquela vida de novo. O de novo dos discípulos era um de novo que apontava para desistir, para não continuar, apontava para o desânimo, para a autopercepção como incapazes, insuficientes, inadequados. Mas o de novo de Jesus não era o de novo dos discípulos. O de novo de Jesus é: eu estou chamando vocês de novo. Aquilo que vocês viveram quando me conheceram, vocês estão vivendo hoje de novo, para que haja resgate na vida de vocês do propósito que eu tenho para vocês. E nós então fizemos essa análise e nos dispomos de coração a olharmos para a nossa própria história e resgatarmos aquilo que nos faz viver tudo o que Deus tem como propósito para a nossa vida novamente. Resgatar o que a gente deixou, o que a gente abandonou, o que a gente desanimou, o que a gente desistiu, e trazer de volta, porque esse é o desejo de Jesus: olhar dentro dos seus olhos e dizer: eu continuo querendo você para os propósitos que eu tracei para você. Quando a gente prepara uma série de mensagens, e quando eu preparo a série de mensagens, eu escrevo os esboços, e sempre no início do esboço eu faço como uma espécie de cabeçalho, onde eu coloco uns itens que vão estar presentes em todas as mensagens, para que me ajude e ajude os outros pregadores que virão dentro da série a entenderem que série é essa e por que a gente está pregando desse jeito nesse tema. Porque nós entendemos que a missão da nossa igreja é formar, complete a frase, formar, vidas em Jesus. Formar vidas em... Parece até que vocês falaram Mefibosete. Formar vidas em Mefibosete. Vamos lá. Formar vidas em Jesus. Um livro que eu já li há um tempo e alguns da liderança estão lendo, já leram também, chamado Igreja Simples, diz que quando a gente quer firmar uma vocação para a igreja, uma visão para a igreja, a gente tem que ficar falando, repetindo, e ele diz assim: quando você começar a enjoar de falar, quando você começar a ter aquela sensação de que você está um cara chato, que fala sempre a mesma coisa, nesse momento as pessoas estão começando a conseguir
repetir o que é a visão da igreja. Então é mais ou menos o que eu estou fazendo um experimento com vocês, está funcionando. Eu acho que eu já falei, sei lá quantas vezes, umas 500 vezes sobre isso. Então, a missão dessa igreja é... Olha, dá até para reger, muito bem. Entendendo que essa é a nossa missão, nós sempre buscamos pregar e criar no ambiente da igreja, não só através das mensagens, mas vocês vão percebendo isso, principalmente nesse ano, vocês vão perceber que nós estamos montando as estratégias da igreja para que haja no ambiente da igreja um ecossistema que possibilite você a fazer isso, formar sua vida em Jesus. E aí, no cabeçalho dos esboços, eu sempre coloco assim, conceito da mensagem e foco da mensagem. Aí eu vou ler para vocês aqui o foco da série de mensagens Tudo Novo de Novo. E eu escrevi assim, trazer as pessoas para um senso importante de buscar a renovação de votos, valores e princípios de Deus para suas vidas e, consequentemente, gerar nessas pessoas comprometimento com esse propósito que Deus tem na vida pessoal e na missão da igreja. O objetivo, o alvo que eu quero alcançar com vocês é que durante essa série de mensagens vocês levantem domingo após domingo das cadeiras dizendo: eu estou mais comprometido do que ontem. Eu estou mais comprometido pessoalmente com Jesus, eu estou disposto a ajustar isso na minha vida, a refazer esses compromissos, ou fazer esses novos compromissos. Eu estou me levantando hoje, nesse domingo, disposto a dar um passo na formação da minha vida, tendo Jesus como meu fundamento, meu alicerce para toda a minha vida. Então eu peço que você abra o seu coração nesse sentido, de receber mais um elemento, mais um tijolo, mais uma espátula de cimento na construção dessa vida que precisa, que deve ser formada em Jesus. Estão comigo? Amém? Ok, amém significa estamos juntos, né? Nos dias na linguagem de hoje, se fosse traduzir para a linguagem de hoje, amém significa, é isso aí, estamos juntos. Estamos juntos? Ok. A mensagem de hoje tem o seguinte título: entre a inquietação de hoje e a plenitude de amanhã. Todos nós temos uma inquietação constante no nosso coração. Não importa em que padrão de vida você vive, todos nós temos uma inquietação. Dr. Larry Crabb escreveu um livro chamado De Dentro para Fora. Nesse livro, De Dentro para Fora, o pastor e doutor em psicologia, Larry Crabb, diz que nesta vida nenhum de nós vive plenamente satisfeito. Não há como ser perfeitamente feliz nesta vida. Alguns dizem que ele é pessimista, outros dizem que ele é realista. O fato é que enquanto estivermos nesta vida, nos limites que esse corpo impõe, nos limites que esse contexto de mundo, de sociedade, de país, de cidade, de bairro, de casa, nós realmente vamos sempre lidar com satisfação momentânea e insatisfação momentânea. Ficaremos oscilando entre estarmos plenos e estarmos frustrados. Faz parte da vida de todo ser humano. E aí, todo final de ano, um assunto que tem muito a ver com esse negócio de insatisfação, de inquietação com a vida atual e a expectativa de uma vida melhor, tem um assunto que é recorrente nas mesas de almoço, de lanche, de café, nas conversas
na sala, todo mundo sentado, batendo papo, naqueles dias de recesso, ou nos dias de férias. Para quem viaja com a família, tem aquele momento da reunião lá na casa de praia, ou então no guarda-sol lá da praia, e alguém puxa esse assunto. Você vai me dizer se eu estou certo ou estou errado, mas em algum momento, entre o Natal e o Ano Novo, e hoje, você provavelmente viu alguém puxar, ou você puxou esse assunto em alguma roda de conversa. E a mega da virada, hein? Estou certo ou estou errado? Quem falou sobre a mega da virada algum desses dias aí, do final do ano para cá? Vai, gente. Vocês são tudo bando de mentiroso mesmo. Quem pelo menos tocou no assunto aí, gente? E a mega da virada, hein? Pois é a mega da virada, hein? O que você faria, hein? Se você ganhasse, olha lá, ó, vai aparecer lá, ó, 635.486.165 reais e 38 centavos. Na roda dos crentes, não dos escarnecedores, dos crentes. Pergunta assim, né? E aí, se você ganhasse? Não sei. Será que eu ia ter que pedir perdão? Aí, o outro crente, mais autoconfiante, diz: que perdão o quê? Dá o dízimo. Dá o dízimo que o pastor perdoa qualquer coisa. Não rola essas piadinhas? Eu sei que rola. Rola na minha casa também, na casa do pastor também rola essas piadinhas. Quem você ajudaria? Eu ia comprar um condomínio para minha família morar todo mundo junto. Mentira! Você ia comprar um condomínio para morar junto com a sua sogra? Sei, com C cedilha. A pergunta: você continuaria trabalhando se ganhasse na Mega Sena? Ou ia chegar lá no trabalho e jogar o microfone no chão e falar: pessoal, eu estou saindo, não os verei mais, a não ser nos dias que eu convidá-los para o meu iate? Você ficaria morando no Brasil? Ou ia para um outro lugar? Bom, as pessoas em geral, no final do ano, no mês de dezembro, no início do mês de janeiro, ficam nessa conversa imaginando uma vida após a Mega Sena. Só para vocês saberem, título de curiosidade: 8 pessoas acertaram as 6 dezenas, ok? 8 pessoas, 2 de Brasília. Não sei se é alguém aqui da Alicerce, mas 2 são de Brasília. E cada uma das pessoas, ou cada bilhete, né? Porque eu acho que teve bilhete que foi bolão, que tem um pessoal que já veio me perguntar no final do ano: pastor, é pecado participar de bolão no trabalho? Mas esse assunto não é para hoje. 8 bilhetes, cada bilhete ganhou isso daí, ó, R$ 79.435.770,60. Por que a gente fala tanto da mega da virada quando chega no final do ano? Por que essa conversa é interessante? A gente fica brincando: que carro que eu teria, que casa que eu teria, o que eu faria com esse dinheiro? Sabe por quê? Porque de alguma forma essa inquietação que a gente tem com a nossa vida nos faz sempre sonhar com um ideal, uma vida de plenitude, uma vida em que parece que a gente não vai precisar de mais nada, vai estar tudo bem. A gente pensa: puxa, se eu ganhasse esse prêmio, o que eu ia querer mais na vida? Mais nada. Minha vida seria praticamente o céu na terra. A gente tem esse desejo de viver algo novo, de recomeçar de maneira extraordinária, de mudar tudo para melhor, de viver como a gente sempre sonhou. E aí, de um jeito divertido, descontraído, às vezes entusiasmado, a gente vai elaborando um mundo novo pós-Mega Sena, pós-Mega da Virada. Um mundo novo, se tivéssemos todo aquele dinheiro.
Mas a verdade é que a gente aos poucos vai se deparando com uma realidade dentro de nós, de que nessa vida, mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, você vai adoecer. Nessa vida, mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, seus relacionamentos podem ficar ruins, seu casamento pode acabar. Nessa vida, mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo, você vai continuar ligando a TV e vendo injustiças, mentiras, guerras. Mesmo que você ganhe 1 milhão de mega senas consecutivamente, você ainda vai ter uma vida que não será plena, que não será totalmente satisfeita. Sabe por quê? Porque há uma inquietação dentro de nós que é posta por Deus. A vida plena que nós desejamos não é preenchida por coisas, por prêmios, por sorteios. Salomão diz que Deus colocou dentro de nós um anseio pela eternidade. E aí nós vivemos numa inquietação, porque é como se nascêssemos já com a necessidade de conhecer o eterno, de conhecer a eternidade. O apóstolo Paulo diz que não só nós, seres humanos, mas toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus, por esse momento da história em que a história acaba e a eternidade começa. E o apóstolo João escreveu algo importante sobre este momento em que a eternidade começa. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, o último livro da Bíblia, o penúltimo capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 5. Apocalipse 21, versos de 1 a 5. Diz o apóstolo João: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. Aí eu destaquei ali, novos céus e nova terra. E o mar já não existia. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava assentado no trono disse: vejam, eu farei o quê? Novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O que nós vemos nessa visão profética do apóstolo João é que o Senhor está anunciando que serão inauguradas coisas novas. Ele usa esse adjetivo a respeito dos céus, a respeito da terra, e depois usa a respeito de todas as coisas. O apóstolo João está recebendo de Jesus essa profecia, que Jesus, na inauguração da eternidade, fará novas todas as coisas. Sabe o que significa esse adjetivo novo, nova? O termo utilizado aqui nesse texto é um termo específico, que no português é traduzido como novo, e no português não tem uma outra palavra específica. Mas no grego tem duas palavras diferentes para se referir ao que é novo.
Existe uma palavra que se refere ao que é novo, porque não existia e passou a existir, é novo. Mas existe uma outra palavra que se refere àquilo que existia, mas que foi perfeitamente restaurado. E mesmo existindo, sua nova natureza é completamente diferente da anterior. E é essa expressão que a Bíblia está usando quando diz novos céus, nova terra, novas todas as coisas. O que Jesus está dizendo para João é: eu vou fazer tudo novo de novo. Eu vou fazer tudo novo de novo. Deus, quando criou todas as coisas, lá Gênesis capítulo 1, Deus também usou um adjetivo. Criou os animais e disse que era bom. Criou, separou as águas, criou rios, mares e disse que era bom. Foi criando todas as coisas, o firmamento, e disse que era bom. Tudo que Deus criou foi bom. Jesus, quando vier inaugurar a eternidade, Ele não vai destruir tudo que Deus criou, tudo que Ele mesmo criou, para do nada novamente fazer algo. Ele vai restaurar o que Ele já criou, porque o que Ele criou e era bom foi prejudicado pelo pecado. O pecado trouxe dano a toda a criação, trouxe dano a nós, as nossas relações interpessoais, a nossa relação com Deus, a nossa relação com toda a criação, e as relações existentes dentro desse cosmo, todas elas foram prejudicadas, danificadas pela presença do pecado. E o que Jesus fez na cruz foi anular o poder do pecado, e o que Jesus vai fazer no seu retorno é estabelecer novamente essa nova criação. Tudo novo de novo. A mega da virada suscita em nós esse anseio pelo pleno, pelo perfeito. Eu vou ser alegre demais, eu vou ser livre demais, a minha vida vai ser maravilhosa. Mas a verdade é que enquanto este dia perfeito anunciado em Apocalipse não chega, ainda que ganhemos mega-senas, a vida continuará sendo limitada, atingida por doenças físicas, emocionais, brigas, discussões, guerras, injustiças. Então vem uma pergunta: se a mega da virada não resolve a nossa vida, o que a gente tem que fazer entre a inquietação que insiste em habitar dentro de nós hoje e esse dia em que não haverá mais nenhuma inquietação? O que fazer, com o que preencher este espaço entre o hoje insatisfeito e o amanhã eternamente satisfeito? O que eu vou fazer, pastor, para lidar com essa inquietação que eu tenho hoje, de olhar para a minha própria vida e sentir que ela não é plena o bastante? O que eu vou fazer com essa insatisfação e essa inquietação que insiste em me incomodar e me fazer desejar várias coisas, inclusive a mega-sena? O que fazer com essa inquietação dentro de mim para lidar com o tempo que vou percorrer entre o hoje da inquietação e o amanhã da satisfação? O que fazer? Agora, abra sua Bíblia, andando para trás, no primeiro livro da Bíblia. Você abriu no último, agora você vai abrir no primeiro. Gênesis. Você não vai ler comigo, porque se a gente fosse ler, ia demorar o culto inteiro para a gente ler a história que eu vou contar. Mas você pode deixar aberto para você saber onde fica. Capítulo 37 de Gênesis. E eu vou contar uma das histórias preferidas para mim da Bíblia. A história
de um jovem chamado José, conhecido como José do Egito. José era o preferido de seu pai. Jacó tinha vários filhos e José era o seu preferido. É assim que a Bíblia diz. Por ser o seu preferido, Jacó deu a José uma túnica bonita. Por José ser preferido, seus irmãos odiavam ele pelo fato dele ser preferido. E quando ele ganhou a túnica, seus irmãos odiaram ele mais ainda. Uma família disfuncional, mas esse não é o assunto de hoje. O que aconteceu? José ganhou a túnica, ficou evidente que ele era o preferido do seu pai. Seus irmãos, o odiando, fizeram um plano: vamos matar José. Raptaram José, levaram para o deserto, um lugar ermo, planejando matá-lo. Chegando lá, não tiveram coragem de executar esse plano. Pensaram: vamos jogar José no poço. Jogaram José no poço, falando assim: ele fica aí no poço e o que acontecer com ele, aconteceu. Não foi a gente que causou, a gente só jogou ele no poço. Jogaram no poço e saíram. Mas aí um dos irmãos teve uma crise de consciência, conversou com os outros: não vamos fazer isso não. Voltaram, tiraram José do poço e o venderam como escravo. José foi vendido como escravo aos midianitas, homens peregrinos do deserto. Esses midianitas, peregrinando pelo deserto com os seus escravos comprados pelo caminho, chegaram ao Egito. José, diz a palavra de Deus, que José andava com Deus, que o Senhor estava com José onde ele ia. Por alguma razão, no caminho entre o poço e o Egito, José se destacou entre os escravos. E esse destaque entre os escravos fez com que ele fosse vendido para uma autoridade, um oficial importante no reino do Egito, chamado Potifar. E aí José foi trabalhar na casa desse homem chamado Potifar. E mais uma vez a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E aí José começou a se destacar na casa de Potifar, na forma que ele trabalhava, na sua fidelidade, nos atos que ficavam sob sua responsabilidade. E rapidamente então Potifar fez o seguinte: José, você vai ficar responsável por tudo o que eu tenho. Tudo que é meu vai ser gerido por você, José. E aí José se torna um superintendente das propriedades e na casa de Potifar. Acontece que José também era um jovem de boa aparência. E a mulher de Potifar, talvez uma mulher abandonada, preterida pelos trabalhos e responsabilidades que seu marido tinha junto ao maior império da terra naquele tempo, ela, na sua carência, se sentiu vinculada, afetivamente atraída por José. E ela fez um plano de ter José como homem para ela. Fez o plano, só que o plano foi por água abaixo. Por quê? Porque José fugiu. José não só fugiu, mas ele diz para a mulher: eu não posso ser infiel ao meu senhor Potifar, que me deu grande responsabilidade. Deixou que eu usufrua e toque em tudo o que ele tem, mas não em você. Então eu não vou tocar em você. Essa mulher, frustrada com a rejeição, criou uma mentira a respeito de José. Essa mentira a respeito de José fez com que as autoridades do Império Egípcio e o próprio Potifar acreditassem e o colocassem então na prisão. Muito bem, Dudu, você está sabendo a história. Foi colocado na prisão. Lá na prisão, mais uma vez, se você ler o texto, vai aparecer uma expressão: e o Senhor estava com José. E aí na prisão José se destaca. Se destacando, o carcereiro da prisão diz: José, você vai ficar responsável por tudo na prisão. Você vai cuidar dessa prisão. Abriu a cela de José e falou: pode andar livremente pela prisão, né?
e você vai agora ser o responsável pelos assuntos presidiários. Você vai coordenar os nossos presos, as rotinas, e assim José foi fazendo. Com isso, José conheceu 2 homens que estavam presos lá, um copeiro e um padeiro. Eles tiveram sonhos, e os sonhos eram proféticos. Eles não entenderam os sonhos, mas José interpretou os sonhos para eles. A profecia sobre o padeiro foi ruim, porque a profecia foi de que ele morreria. O que aconteceu? Ele morreu. A profecia sobre o copeiro foi boa, porque a profecia dizia que ele ia voltar para o palácio do faraó. O que aconteceu também? Ele voltou. Voltando ao palácio do faraó, diz a palavra que ele se esqueceu de José. Mas um dia faraó teve um sonho misterioso, um sonho enigmático, que ninguém sabia interpretar. Então o copeiro lembrou daquele rapaz na prisão que sabia interpretar sonhos. Faraó então chama José para o palácio. José chega no palácio, ouve o sonho de Faraó e interpreta o sonho. Mas José não só interpreta o sonho. Ele diz, no seu sonho, isso e isso e isso e isso vai acontecer daqui a tanto tempo. E quando acontecer, você vai precisar tomar as seguintes providências. E aí José diz tudo o que o faraó precisava fazer. O que aconteceu? O faraó disse, você não volta para a prisão mais. Eu vou te dar um anel, eu vou te dar um novo nome, e você vai governar sobre todo o Egito. Só haverá um nome acima do seu nome, o do faraó. Você será, depois de mim, a maior autoridade no maior império de toda a terra. José saiu do poço para o governo. Sim ou não? Preferido de seu pai, sim? Jogado no poço, vendido como escravo, sim? Descoberto por Potifar, levado para prisão, descoberto por Faraó, levado para o palácio. Percebem a vida de José? Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Assim é a vida de todo mundo? Sim, assim é a minha vida, assim é a sua vida. Nossa vida oscila. Há dias em que a gente diz, não tem como ter uma vida melhor. E aí acontece alguma coisa que no dia seguinte a gente está falando, não tem como acabar tudo hoje, porque não faz sentido viver. Nós oscilamos, a vida é assim, para todos nós. A vida de José oscilou, a minha e a sua vida oscilam. Mas do poço ao governo, José foi aquele que preparou uma nova terra para os seus irmãos, seu pai e suas famílias. Estes homens representam o povo de Deus, resgatado pela bondade de um só justo, um só homem justo. José saiu do poço para o governo de todo o Egito, mas não foi como um passe de mágica, gente. José não saiu do poço e se tornou governador do Egito porque ele ganhou na Mega Sena. Não foi da noite para o dia, não foi um ticket premiado, não foram 6 dezenas acertadas. José viveu 13 anos de altos e baixos na sua história, altos e baixos bem significativos. E por sinal, na história dele, os baixos, por um tempo, foram mais significativos do que os altos. Mas a vida dele foi fazendo assim, durante anos. Os historiadores dizem que entre os sonhos que José teve, entre o poço em que ele foi jogado e o momento em que ele se tornou governador do Egito, se passaram 13 anos. 13 anos.
entre a inquietação do José, que sonhava com uma imagem, com uma profecia, e, de fato, o governo do Egito. Entre a sua inquietação, a inquietação de José, entre o poço e o governo, nessa lacuna, José preencheu com algo. José preencheu essa lacuna entre o poço e o governo, com algo que precisa existir na minha vida e na sua vida também. Assim como José preencheu, eu e você também precisamos preencher esse espaço entre a inquietação e a plenitude. Nós precisamos preencher com o mesmo que José preencheu. Volta para a sua Bíblia aí e abra a sua Bíblia em Filipenses agora. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 11. Filipenses 2, versos 5 a 11. Diz assim o apóstolo Paulo: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente. Diga, obediente. Até a morte de cruz. Continua. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto está completo que nós lemos? Está? Não está completo. Eu tirei uma palavra desse texto. Na verdade, não uma palavra, uma conjunção, uma expressão. Antes de Deus tem uma palavra aí na Bíblia. Qual é a palavra? Por isso. Não é uma palavra, né? É uma expressão. Por isso. Essa palavra é importante desse texto. José foi colocado no poço, era o filho que foi colocado no poço, que foi tratado como escravo. Jesus é o Deus que desceu à terra, mas mesmo sendo Deus, estando entre os homens, Ele assumiu a forma humana. E a palavra de Deus diz que, assumindo a forma humana, Ele serviu. E serviu como? Com obediência. E essa obediência foi até a morte, e a morte de cruz. E por isso, por conta dessa obediência, Deus o exaltou à mais alta posição. José saiu do poço para o governo do Egito, o mais poderoso reino da terra conhecido naquele tempo. Jesus saiu da sepultura, caminhando, vivo, e declarando aos seus amigos: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Entre o poço e o governo do Egito, entre a sepultura e a ressurreição, entre a cruz e a glória do Cristo ressurreto, entre a inquietação
e a plenitude. Jesus preencheu essa lacuna com o mesmo que José preencheu a dele. E aquilo que José usou para preencher a lacuna entre o poço e o governo, aquilo que Jesus preencheu a lacuna entre a cruz e a ressurreição, é aquilo que eu e você precisamos usar para preencher a lacuna entre a nossa inquietação e a vida plena que tanto ansiamos. E aquilo que preenche essa lacuna é somente uma palavra. Mas olhando para essa palavra, ela precisa se tornar o seu compromisso constante, até que não haja mais inquietação. Você só precisa preencher o espaço entre o poço e o governo, entre a cruz e a ressurreição, entre a inquietação e a plenitude, com fidelidade. Fidelidade. Entre as inquietações que enfrentamos hoje e as gloriosas realizações do propósito de Deus em nossas vidas aqui e na eternidade, reside uma palavra: fidelidade. Você quer viver o melhor da vida? Fidelidade. Você quer esperar o futuro com esperança? Fidelidade. Quer sonhar a respeito do amanhã com a alma em paz? Seja encontrado fiel onde você estiver, se no poço ou na casa de Potifar, se na prisão ou no palácio do rei, se na cruz e na sepultura, ou na alegria de estar rodeado pelos seus amigos, em toda a sua vida. E é por isso que ele pôde dizer: toda a autoridade me foi dada. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: Deus colocou o seu nome acima de todo nome, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E a palavra de Deus diz que a glória dele será repartida com aqueles que em fidelidade permaneceram. A carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo. Participaremos da sua glória, se com Ele participarmos do seu sofrimento. Fidelidade. Poço, governo. Cruz, ressurreição. Inquietação, plenitude. Com o que você vai preencher o espaço entre esses dois extremos? Seja fiel. Seja fiel a Jesus na sua família. Seja fiel a Jesus nas suas finanças. Seja fiel a Jesus nos seus desejos íntimos. Seja fiel a Jesus nos seus planos, sonhos de carreira, de conquistas. Seja encontrado fiel por Ele. Isso não vai te livrar dos poços, das prisões. Isso não vai tirar a cruz que eu e você temos que carregar. Mas isso nos capacitará a, mesmo estando no poço, na prisão, ou carregando a nossa cruz, erguermos a cabeça
e dizer: eu não preciso de Mega Sena. Eu tenho o meu Cristo e nele a minha vida pode ser plena a partir de hoje e um dia será perfeitamente plena quando Ele inaugurar a eternidade e fizer tudo novo de novo. Vamos orar? Senhor, Espírito Santo de Deus, nos conduz, Deus, nas nossas histórias, que nunca serão as mesmas. A minha história, a história dos meus irmãos aqui, cada um tem o seu poço, cada um tem na sua caminhada as suas prisões, cada um tem a sua própria cruz. Mas, Espírito Santo de Deus, eu sei que, a despeito das diferentes prisões, dos diferentes poços, todos nós, no poder do Teu Espírito, podemos ser encontrados fiéis. E quando formos encontrados fiéis nas oscilações da vida, nós estaremos no lugar de plenitude. Ainda que haja dor, dúvida, incerteza, sobrenaturalmente, a paz reinará em nosso coração, a paz que excede o entendimento. Nos faz, Deus, constantes, nos faz obedientes, nos capacita, Espírito Santo, a preencher este espaço com fidelidade. Em nome de Jesus, amém.